Ser xingado nos comentários porque a galera reclama que eu sou muito duro com os filmes que eu analiso, isso é normal, tá? Isso eu tô acostumado. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou exigente, na verdade eu até gosto de ser desse jeito, porque fica ainda mais recompensador pra mim quando eu pego um filme que eu gosto muito. A satisfação de botar a expectativa lá em cima e ver isso sendo atingido é o meu motivo maior de trabalhar com isso que eu trabalho. Eu amo essa sensação. Mas hoje, talvez, meus amigos, eu vou receber um tipo de xingamento diferente. E esse tipo é o que eu não tô tão acostumado. Porque eu assisti The Electric State nessa manhã, o novo blockbuster aí de ficção científica da Netflix, dirigido pelos irmãos russos lá de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Que a Netflix tá fazendo uma divulgação do caramba aí em cima da parada, né? Que você provavelmente teve acesso ao marketing por conta de uma polêmica que rolou aí na última semana, com a atriz Millie Bobby Brown respondendo a galera que criticou o visual dela no filme. E bom, eu assisti ao filme e eu terminei ele com a exata mesma convicção que eu tinha no momento em que eu decidi dar play. Que o que eu encontraria aqui seria mais um filminho no padrão do que a Netflix tem entregue pra gente recentemente aí, né? Algo que eu comentei muito no vídeo de volta à ação também da Netflix, que eu tenho ficado com a forte impressão de que a Netflix meio que parou de apostar em projetos audaciosos, tá ligado? De que eles só tão dando sinal verde pra um tipo muito específico de filme. Aventuras familiares, meus queridos. É isso. Elas vêm com skins de outros projetos, de outros gêneros, mas são aventuras familiares. E elas podem vir mascaradas ali como filmes de ação, como foi o caso de Volta à Ação. Podem vir mascaradas também como um suspense, como foi o caso lá de Bagagem de Risco. Ou podem também, como eu acho que é o caso aqui, vir com a skin de ficção científica. Porém, meus amigos, o motivo que eu acho que talvez eu acabe na contramão dos comentários que eu acabei vendo por aí a respeito de The Electric State, é que eu acho que é importante a gente separar o termo genérico do termo ruim. Porque nem todo filme ruim é genérico e nem todo filme genérico é ruim. E na Violent Nature, por exemplo, é um filme que definitivamente não é genérico, muito pelo contrário, é um filme audacioso pra caramba na sua premissa e eu achei uma bela bosta. Da mesma maneira que The Electric State é completamente genérico, mas ainda assim eu achei... Bom, o que eu achei é um pouco mais complexo do que resumir em uma palavra só, então você vai ter que embarcar comigo nessa. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na carinha mais uma vez, seja claro, muito bem-vindo, é sempre uma honra ter a sua presença por aqui e pra gente deixar esse encontro ainda mais maneiro do que ele já vai ser, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, são 3 coisinhas simples que me ajudam demais e que você não vai querer perder porque tem muita coisa boa a caminho por aqui. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixaria. E pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer mesmo me ver falar de The Electric State. Será que tem alguém que quer ver alguém falar de The Electric State? Bom, eu vou descobrir com os números desse vídeo, né? Mas eu tenho muito o que falar, então vamos lá. The Electric State conta a história de Michelle, que a gente carinhosamente aqui vai chamar de Eleven, porque eu admito que eu tive que procurar o nome da personagem no Google enquanto eu escrevi esse roteiro, que nunca é um bom sinal, né? Em termos de assertividade da personagem, pelo menos comigo. E o lance da Eleven aqui é que ela vive num mundo pós-guerra entre humanos e máquinas, sendo que as máquinas perderam o combate graças a uma tecnologia milagrosa criada por um carecão malvado corporativo lá, e foram obrigadas a assinar um tratado de paz que coloca eles pra viver num campo afastado ali. Porém, a Eleven perdeu toda a sua família nessa guerra, a mãe dela, o pai dela, o irmãozinho dela, e então ela fica realmente surpresa quando alguns anos depois um robozinho entra na casa dela dizendo que ele está sendo controlado pelo irmão dela que está vivo e que precisa da ajuda dela pra localizar o seu corpo. Um corpo que, segundo ele, está nas mãos do carecão genérico corporativo lá da empresa. A Eleven então sai da zona destinada aos humanos e vai atrás do guri, mas no caminho ela conhece o Chris Pratt, que eu também carinhosamente vou continuar chamando aqui de Chris Pratt, porque ele não tá interpretando um personagem, ele tá interpretando apenas o Chris Pratt mesmo, e juntos eles partem em direção ao coração da empresa malvadona pra localizar o corpo do irmão, enquanto eles são caçados pelo maior assassino de androides daquele universo, o Gus Fring, que eu também carinhosamente vou chamar aqui de Gus Fring, porque o personagem dele é basicamente o Gus Fring nesse universo mesmo. Bom, meus amigos, vamos lá! Se tudo que eu falei até agora sobre a trama, os personagens, as motivações não te pareceu a coisa mais genérica do mundo, é porque você provavelmente não deve assistir muitos filmes. E não tem nada de errado com isso, só é um ponto importante pra gente deixar claro aqui. Esses dias mesmo eu tava conversando com o Good Nerd sobre videogame e tal, e ele me falou que tinha jogado Far Cry 6 e que ele tinha amado, que foi o jogo mais da hora que ele jogou na vida e blá blá blá. Me deixou um pouco indignado, né, mas não que o Good Nerd falando alguma coisa não tenha esse poder de deixar a gente indignado, a maior parte das coisas que ele fala acaba me gerando essa mesma sensação. E aí eu perguntei pra ele se ele já tinha jogado algum outro Far Cry antes do 6, e ele disse que não, o que fez a afirmação dele fazer todo sentido pra mim. Se você não tem o acervo cinematográfico, ou no caso dele, um acervo
videogame gráfico, sei lá, você realmente não vai conseguir concluir que o Far Cry 6 é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo que os outros Far Crys anteriores já fizeram, e já fizeram muito melhor, tá ligado? Esse raciocínio se aplica também, é claro, ao cinema, e se aplica principalmente ao nosso filme aqui de hoje. The Electric State é um filme que eu já vi antes, muitas vezes, cara. Tanto em termos de trama, quanto em termos de universo, ou até em termos de personagens e suas características, e até mesmo em termos de plot twist e mensagens que o filme quer passar. Eu poderia citar 1 milhão de exemplos disso, tá ligado? Exterminador do Futuro, Eu, Robô, Detroit Become Human, Blade Runner, Ex Machina, até o próprio Fallout, em termos de se passar depois de uma guerra num cenário pós-apocalipse. E de fato, a maior parte desses outros projetos aí, na verdade eu ouso até dizer todos eles, fazem tudo que esse filme aqui faz e muito melhor, de maneira muito mais completa, coesa ou direta. Então eu volto ao paradoxo good nerdiano, que se você nunca assistiu nenhum desses filmes aqui e embarca em um filme desse, é totalmente possível e entendível, na verdade, que você enxergue muito mais valor do que eu consigo enxergar, tá ligado? Porque primeiro que você vai ver ele como novidade, segundo que a reflexão vai parecer ainda mais autêntica, e terceiro que ele tem um aspecto técnico bastante competente pra meio que justificar a experiência ser grandiosa e tal. Então de verdade eu não condeno nem um pouco se você der play nesse filme aqui e tirar um proveito muito grande, caso você não tenha esse acervo cinematográfico maior que eu comentei aí. Eu recomendo, é claro, que você assista esses demais filmes que eu tô trazendo de exemplo aqui pra vocês, porque eles são de fato muito bons, muito melhores inclusive, mas eu não vou te julgar por ter tido uma experiência boa com The Electric State, porque como eu disse, ele tem a estética e a condução minimamente competente pra justificar essa experiência ser boa, sacou? Agora, se você viu todos os filmes que eu dei de exemplo anteriormente e ainda assim achou esse aqui melhor, aí eu te julgo, aí eu te julgo bastante. Mas pros demais, por que eu tô falando que eu não consigo julgar vocês? Porque esse filme não é ruim, cara, ele só é genérico. Eu acho que esse é todo o lance que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Ser genérico não significa necessariamente ser ruim. O ruim pode ser genérico, o genérico pode ser ruim, mas essas coisas não precisam necessariamente caminhar juntas. E pra mim, The Electric State se encaixa na categoria do genérico apenas, algo que eu geralmente costumo perceber lá pela marca de 1 hora de filme, na metade mais ou menos, que é quando a minha cabeça praticamente desliga pro que está prestes a vir, tá ligado? Porque eu já sei o que está prestes a vir, eu já vi 1 milhão de vezes o que está prestes a vir. E aqui não foi diferente, meus amigos. Do momento em que o quarteto principal encontra o médico e descobre o lugar que eles têm que ir e tudo mais, eu já tinha o roteiro do final do segundo ato e do terceiro completamente desenhados na minha cabeça. Ai, Rafa, que metido, você tá falando que você é um vidente do cinema? Não, eu só tô dizendo que eu já vi isso antes, muitas vezes. Mas eu também não vou tirar do filme o fato de que, mesmo sabendo o que viria, mesmo estando desconectado emocionalmente do projeto, principalmente na segunda metade, não teve absolutamente nada aqui que me deixou possuído de raiva, querendo desligar a TV ou doido pra vir aqui reclamar pra vocês. Não, o que eu vi aqui foi genérico, foi normal, foi mais do mesmo, mas não foi ruim, ofensivo ou revoltante, sabe? Eu gostei, por exemplo, do comentário que o filme tenta trazer sobre a exclusão social pós-guerra, e achei muito bem escrita, inclusive, uma fala do líder dos robôs lá, em que ele comenta que não quer os humanos ali com eles, porque isso seria uma violação do Tratado de Paz e que os humanos não sabem o que é ter a sua existência dependendo de um pedaço de papel. Achei do caralho esse diálogo. Eu já vi esse diálogo antes também, e eu já vi ele muito melhor. Gostei bastante também da dinâmica do Han Solo, do personagem do Chris Pratt ali com seu aliado robô, né? Mostrando que eles se encontraram numa amizade improvável durante a guerra, porque eles eram inimigos, né? Eles estavam de lado opostos, mas preferiram focar nas suas coisas em comum ao invés das suas diferenças. Mas, de novo, eu já vi isso antes, eu já vi isso melhor. Eu gostei bastante também da construção do universo, principalmente no começo e nos planos mais abertos e aéreos ali, mostrando o cenário pós-guerra e mostrando a consequência do que rolou, quase que convidando a gente a descobrir um pouco mais daquele mundo a cada frame. Mas como você já bem sabe que eu vou dizer, eu já vi isso antes, eu já vi isso melhor. E nesse caso aqui eu não tenho como não citar Fallout, cara, que pra mim é a melhor obra sobre um cenário pós-guerra, se tornando um cenário ainda mais convidativo e explorável do que a própria guerra em si. E sobre os personagens, cara, poxa, o que eu posso dizer, entendeu? Vou falar um pouquinho sobre eles e aí você tira suas próprias conclusões aí pra ver se é genérico ou se não é. Temos uma jovem rebelde agressiva com um passado familiar traumático, sendo chamada pra uma aventura, um ex-militar sem propósito de vida que decide abrir mão de tudo que ele conquistou até aquele momento pra embarcar na jornada da protagonista e que acaba sendo mega útil pra ela por saber lutar e por conhecer as regras, os caminhos pra chegar de um ponto A até um ponto B. O robozinho parceiro do militar com design amigável e que serve de alívio cômico e de Deus Ex Machina pra quando o roteiro precisa. Um vilão de Big Tech careca com ambições financeiras. E um vilão secundário com habilidades mortais de combate que se une ao vilão principal pra deixar a vida dos protagonistas ainda mais difícil. É genérico, não é, gente? Fala a verdade, tem como falar que não é? E talvez o único ponto que eu consigo destacar como original e que eu achei realmente diferente e bem maneiro é o robozinho que tá sendo controlado pelo irmão ali, que além de ter um design bem da hora e que remete a algo da infância dos dois irmãos, também teve uma sacada muito maneira do roteiro de ser um robô com falas pré-definidas, tá ligado? Então ele só fala um número específicos de diálogos programados pra poder se comunicar com a sua irmã, que torna, obviamente, o diálogo entre eles, a comunicação entre eles muito mais difícil do que seria se ele falasse qualquer coisa e cria alguns momentos bem legais pra história. Apesar de eu definitivamente não ter gostado
gostado nem um pouco das cenas de flashback entre os dois irmãos ali no meio do filme. Pra mim foram completamente desnecessárias, só foram incluídas ali na tentativa de dar um peso emocional e dramático muito maior pra parada, que são tão forçadas ali na relação entre dois irmãos que, cara, de verdade fizeram meus olhos se revirarem por muitos momentos. Eu tenho uma irmã, eu amo a minha irmã, e eu posso afirmar pra vocês que não existem irmãos do mundo que se tratam desse jeito, cara. Puro amor o tempo inteiro, numa relação perfeita, 100% compreensível ali um com o outro o tempo inteiro. Não, cara, de jeito nenhum, irmão briga, irmão quebra um pau. E é aí que mora a beleza da relação, sacou? Que mesmo estando brigado com a minha irmã, mesmo estando puto com ela, eu jamais ia dedurar ela pros meus pais por alguma coisa. Porque a lealdade falava mais alto, a lealdade é a palavra-chave numa relação de irmãos. Mas aqui no filme não, cara, aqui eles são perfeitos, não tem conflito, porque o filme não quer que você veja conflito, ele quer que você enxergue a relação como perfeita. Porque sendo perfeita e funcionando, né, eles vão arrancar a emoção perfeita da sua parte e vão fazer com que esse texto não perfeito se torne um pouquinho melhor. Algo que, infelizmente, não funcionou pra mim em momento algum. Porque no resumo da obra, meus amigos, eu acho que já tá bem claro a palavrinha que eu vou usar pra descrever esse filme como um todo, não é mesmo? Genérico. É claro, não tem outra palavra pra utilizar aqui. The Electric State é o mesmo filme que eu já vi 500 vezes e que, por mais que este aqui não erra muito, por mais que ele tenha lá seus momentos bacanas, por mais que ele tenha um universo maneiro, convidativo pra gente emergir e que pode te deixar interessado durante as suas 2 horas de duração, eu também duvido muito que você vai encontrar qualquer coisa aqui nesse filme que faça você se lembrar dele na semana que vem. Eu particularmente gostei infinitamente mais da primeira metade do que da segunda, e acredito que o motivo disso é o fato da primeira metade ser onde o filme vai pavimentando o terreno ali, construindo a sua narrativa, suas relações, algo que a partir do momento que a gente começa a entrar na metade do segundo ato, acaba ficando bem evidente as rotas que eles tomaram, né, e por onde o roteiro vai seguir, e sem dar nenhum spoiler pra vocês aqui, apenas saiba que é exatamente nesse lugar que ele vai chegar. Então não é um filme recompensador, não é um filme original, não é um filme marcante, mas não é um filme ruim também. É só mais uma aventura familiar da Netflix que tá mirando num público ali que não busca desafio nas suas experiências, e que, portanto, não vão encontrar esse desafio nessa experiência. Como esse não costuma ser o meu caso, eu não tenho problema nenhum de vir aqui dizer pra vocês que, pra mim, The Electric State é pra você colocar no final da lista, cara. Ele não é terrível, ele não é horroroso, mas não sei se tem muito nada que dá pra tirar daqui não, viu? E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram The Electric State? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra aumentar as próximas novidades. Muito obrigado pelo link de todos e até a próxima.